bem, ao falarmos sobre aquilo que Deus espera de todos nós, quando olhamos para o passado, temos que aprender. A lição número 10 nos fala sobre a incansável fidelidade do Senhor. A parte do domingo, a fidelidade divina é mostrada nos Salmos e os salmistas fazem questão de relembrar coisas do passado. A fidelidade divina, seu amor, sua misericórdia são insuperáveis, pois suportou o povo no deserto com toda a sua murmuração, com todo o seu queixume, mas porque Deus não poderia se esquecer da promessa feita a Abraão. Deus disse a Abraão: eu vou dar essa terra de Canaã para o povo que vai sair de você. Vou fazer de você uma grande nação. Eu vou colocar esse povo aqui, nesse lugar. Eles vão para o Egito, vão ficar 400 anos como escravos, mas vou trazê-los de volta e vou dar essa terra como possessão a ele. Por causa disso, a fidelidade do Senhor, as suas alianças, ela é muito séria. Ele leva a sério aquilo que ele promete. Conta-se a história de um órfão que foi adotado por uma família, um casal maravilhoso, muito simpático, um casal alegre, cheio de jovialidade, mas não tinham filhos. Eles queriam ouvir o barulho dos pezinhos pequenos correndo pelo meio da casa, barulho de criança, e eles então adotaram um bebê que estava em um orfanato e sentiram-se felizes com a escolha. O menininho cresceu e infelizmente se tornou um homem muito cruel. Acabou indo para a prisão. O pai gastou tudo que tinha, vendeu o seu carro, vendeu uma casa que tinha na praia, pagou um bom advogado e retirou o rapaz da cadeia. Deus fez o mesmo com o povo de Israel. Era um povo rebelde, um filho, como se fosse um filho rebelde. Mesmo assim, Deus investiu tudo que ele podia para que esse povo pudesse ter um lugar para morar e pudesse dizer para todo mundo: o Senhor nos abençoou até aqui. Deus cuidou de Israel como um pai cuida de um filho que ama de coração. Pergunta número 1. O que o Salmo 78 nos ensina sobre a fidelidade divina em 3 épocas da história do povo de Israel? Salmo 78, o salmista Asaf, ele escreveu o seguinte: escutai a minha voz, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca numa parábola. Falarei de enigmas da antiguidade, os quais nós temos ouvido e temos sabido que nossos pais nos contou, para que nós nunca nos esquecêssemos. Não nos encobriremos aos nossos filhos. Nós mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus. Que eles guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde. Por isso nós contamos aos nossos filhos para que eles fossem melhores, porque o povo que Deus tirou do Egito não foi fiel a Deus, pois não guardaram a aliança de Deus, recusaram-se a andar na sua lei, se esqueceram das maravilhas que ele fez e à vista dos seus pais na terra do Egito. Dividiu o mar vermelho, fez passar por ele em terra seca. De dia guardou o povo com uma nuvem e de noite com uma luz de fogo. Fez sair fontes da rocha e fez correr água como o rio da pedra. E assim mesmo prosseguiram em pecar contra Deus, provocando o Altíssimo. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus colocar uma mesa para nós no deserto? Portanto o Senhor ouviu essa queixa e se indignou. E o Senhor Deus mandou para eles pão, o maná para comerem. O homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou também comida a fartar. Brigaram por carne, Deus mandou chover sobre eles aves incontáveis, de maneira que eles se fartaram até mais não suportarem. E ainda reclamaram de Deus. E o Senhor se indignou contra eles e não pôs sua misericórdia. O Senhor Deus mataria a todos eles, mas ele usou de misericórdia e não destruiu a todos. Mesmo assim, não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou dos adversários. Como operou os sinais do deserto, como se o povo fosse um rebanho, e o Senhor os trouxe até o termo do seu santuário. Como um pastor guia as suas ovelhas, ele os trouxe perto do seu testemunho. Mas eles provocaram o Senhor a ira com as suas imagens de escultura. Adoraram ídolos, por isso o Senhor os desamparou e os entregou, esse povo, à espada dos seus inimigos.
e fizeram uma lamentação. Então o Senhor despertou, como um guerreiro desperta de um sono, e edificou o seu santuário com altos palácios sobre a terra, que fundou para sempre. Também Deus elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, para apacentar Jacó, seu povo, Israel, sua herança. Assim, Deus os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Então a pergunta é, o que o Salmo 78 nos ensina sobre a fidelidade divina em 3 fases da história do povo de Israel? Resposta, o salmista nos fala sobre o êxodo, nos fala sobre a entrada em Canaã e o reinado de Davi. Nesses 3 episódios da história, o salmista nos ensinou como devemos confiar em Deus. Foram momentos grandiosos. Esse Salmo 78 reflete de forma realista o passado do povo de Deus. Deus amou esse povo, mesmo eles sendo infiéis, e mostrou o seu amor. No entanto, eles se esqueceram do que Deus havia feito por eles. Não confiaram em Deus. E ainda eles colocaram Deus à prova, se rebelando, adorando ídolos e quebrando os seus mandamentos e a sua aliança. Por pura teimosia. Parece fácil para nós hoje emitirmos um julgamento sobre o povo do passado, que nos parece à vista tão rebelde, mas muitas vezes não temos sido melhores do que eles. Nós temos feito nossas murmurações, temos feito nossa desconfiança e temos mostrado incredulidade para as ações que Deus deseja fazer em nossa vida. O Salmo 78 nos pede uma reflexão, que possamos ter aprendido com esta lição de hoje, que o passado pode nos ajudar a entender a paciência divina, a sua tolerância e a sua graça e a sua bondade. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje, de domingo. Estamos aprendendo que as lições do passado são importantes. Asaf mostrou nesse salmo como o Senhor foi paciente, como o Senhor foi fiel à sua aliança que o Senhor fez com Abraão, mesmo o povo sendo infiel. Ó Deus querido, só a sua bondade e seu amor são características que nos levam a louvar o teu santo nome. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Fique com Deus. Que lições preciosas essa semana. Vamos aprender de volta ao passado e vamos aprender coisas preciosas. Então se prepare aí, porque Deus tem uma mensagem para o seu coração. Deus abençoe a todos.